Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, os irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, todas as pessoas que estejam conectadas no site e que estejam nos assistindo desde a Europa, também em alguns lugares da Alasca até a Patagônia, com certeza também estão nos assistindo. E aqui também em Estados Unidos, em muitos lugares, eles estão conectados e estamos todos juntos em espírito. Não estamos em carne, não estamos fisicamente reunidos, mas em espírito sim, com o mesmo coração, o mesmo anseio e desejo em nossa alma de servir ao Senhor, de louvar ao Senhor, de glorificar ao nosso Deus. Os irmãos agora, as pessoas agora estão muito tristes, muito angustiadas, porque não tinham pensado quanto faz falta se congregar. O que se sente, esse vazio que se sente de não conseguir se congregar. Agora é quando os irmãos estão percebendo esse vazio, estão percebendo que realmente a igreja faz muita falta. Há muitas pessoas tristes em diferentes lugares por causa dessa epidemia que nos fez ter que fechar os lugares, e os irmãos estão muito tristes por causa disso. Estamos tristes porque não podemos nos congregar, porque não conseguimos estar livres como estamos acostumados, mas por outro lado também estamos felizes e contentes porque estamos valorizando ao nosso Deus e estamos vendo o que é perder, que nós percamos a Deus ou nos afastarmos de Deus ou perder as bênçãos do Senhor. Tudo isso nos leva a refletir, essas coisas nos levam a refletir e fazem com que nós valorizemos e realmente falemos, estamos vivendo bênçãos de Deus e não tínhamos percebido. Ninguém tem o que tem até que perde, e isso está acontecendo conosco. Mas, de qualquer jeito, mesmo sendo pela internet, graças à tecnologia, nós conseguiremos nos comunicar. Eu vou estar lhes mandando mensagens pequenininhas, vou estar lhes mandando áudios com algumas reflexões bíblicas, com uma mensagem pequenininha de 10, 15 minutos, para que desse jeito estejamos lendo a Bíblia. Desse jeito, estaremos lendo a Bíblia e meditando no Senhor. E é o que vamos fazer por enquanto, até que Deus tire esse flagelo, até que a mão do Senhor se mexa e Deus haja. Em todos estes dias temos estado lendo muitas coisas, muitos desastres, muitos acontecimentos, muitas coisas na Bíblia, no povo de Israel, na antiguidade, lendo e lembrando todas essas histórias de todos esses acontecimentos tristes, dolorosos, por causa da desobediência ou por causa do homem ou a mulher se afastarem de Deus, não obedecerem a Deus. E é muito importante e muito bom que nós estejamos refletindo e lembrando disso, porque como Deus é o mesmo hoje e ontem, esse Deus que agiu ontem desse jeito, hoje está do mesmo jeito, é a mesma coisa. Então, precisamos achar a forma de convencer ao Senhor como conquistar o coração do nosso Deus, para que Ele age, nos abençoe, nos liberte, nos guarde de todas essas coisas, todas essas maldades que há. Então, hoje vamos estar falando e analisando, nos baseando num sonho que uma irmã teve, uma visão que uma irmã teve na Europa, e ela me contou essa visão que ela teve, essa experiência que Deus deu para ela, e eu achei muito bonita porque é muito parecida com Ezequiel capítulo 1. Então, antes de Ezequiel, vamos estar lendo em 2 de Reis. Então, eu vou ler. Agora vamos analisar o livro de Ezequiel capítulo 1, porque é muito parecida com a revelação que essa irmã teve. E eu achei ela muito bonita. Eu acho que Deus está nos mandando uma mensagem subliminar. Deus está nos mandando. Então vamos estar analisando esses assuntos. Mas antes disso, vamos estar abrindo a Bíblia em 2 de Reis, no capítulo 24. E vamos estar lembrando, não é? Aqui estamos voltando na história.
Eu falo voltando na história porque ontem eu dei um ensinamento ao respeito do jeito como Jerusalém foi destruída, como foi destruída a cidade de Jerusalém e o templo que Salomão tinha construído, e como foi levado um grupo de pessoas cativos para a Babilônia. E estivemos analisando isso e hoje eu vou voltar um pouco na história. Vamos estar falando de um rei, o anteúltimo rei, o anteúltimo rei de Israel, Joaquim, e vamos estar vendo a forma como foi que Deus agiu para que acontecesse esse evento, ou esse acontecimento do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelo rei da Babilônia. E assim, desse jeito, então, nós, estando lendo, por isso que eu digo que é o anteúltimo, porque depois já seguiu a destruição e a guerra, e lá tudo acabou em Jerusalém. Houve muitas mortes, muita destruição, e até aí foi o fim. Foi o fim da glória do povo de Israel na antiguidade. E é por isso que vamos estar lendo aqui em 2 de Reis 24, de Joaquim, que diz, era Joaquim de idade de 18 anos quando começou a reinar. E reinou, podem se sentar, irmãos, porque como a leitura vai ser longa, podem se sentar e lá todos os que estão nos assistindo também, sentados, vamos estar todos lendo a Bíblia. Diz, e reinou em Jerusalém por 3 meses. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera seu pai. Isso é o triste, que este rei Joaquim fez o que era mal diante do Senhor, assim como o pai dele tinha feito o que era mal diante do Senhor. No 10 diz, naquele tempo, levantaram-se contra Jerusalém os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a cidade foi sitiada. Veio também, quer dizer, rodeada por todos os exércitos babilônicos. Veio também Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando seus servos a tinham sitiado. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao encontro do rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus funcionários, e o rei da Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado. Tirou dali, este rei da Babilônia, tirou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e despedaçou todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, na casa do Senhor, como o Senhor dissera. E levou cativo toda a Jerusalém, todos os príncipes e todos os homens valentes, até 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros. Ninguém ficou, exceto o povo pobre da terra. Eles foram os únicos que ficaram, os pobres, as pessoas pobres, eles ficaram lá em Jerusalém e na parte de fora da cidade também. O 15. Também levou Joaquim cativo para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres do rei, seus oficiais e os poderosos da terra. Cativos levou-os de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens de guerra, que foram 7.000, os artesãos e ferreiros, que foram 1.000, e todos os valentes para guerrear, levou os cativos o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia constituiu rei no lugar de Joaquim a Matanias, seu tio, e mudou-lhe o nome para Zedequias. Esse Zedequias foi o último rei que houve em Israel. Foi o último rei. Agora sim, então, isso já é a introdução da forma como Deus agiu, usando o rei da Babilônia para castigar Jerusalém, para castigar a tribo de Judá, o povo de Israel, por causa da maldade, por causa do pecado e da desobediência, da dureza de coração que eles viveram em todo o tempo que Deus se manifestou com eles,
se manifestando como esse Deus poderoso e verdadeiro que queria ter um povo santo e perfeito, exclusivo. Então, desse jeito, o povo agiu e então o Senhor, é por isso que ele agiu de um jeito drástico. E entre esses cativos, essas pessoas que foram levadas para a Babilônia, lá também ia o profeta Ezequiel. Ezequiel era sacerdote. Os sacerdotes naquela época, eles eram profetas. Nós, quando lemos a história, lemos que os profetas, que a tribo de Levi, ou todos os levitas, eles eram sacerdotes que Deus tinha escolhido essa tribo para que eles ministrassem para Deus no templo e estivessem servindo para Deus de muitos jeitos. Então, esses sacerdotes, ao mesmo tempo, eram profetas. Alguns eram uns profetas muito destacados, outros não eram profetas destacados, mas temos sim, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, temos Daniel, temos Elias, Eliseu, todos eles eram profetas que fizeram a vontade de Deus, agradaram a Deus e por isso Deus respaldava eles. Então, este Ezequiel foi levado também cativo com este grupo que foram levados para a Babilônia. Então, agora sim, vamos passar a Ezequiel 1. Em Ezequiel, capítulo 1. Aqui em Ezequiel 1, eu vou lhes dar tempo às pessoas que estão nos assistindo, que estão conectados, eu vou lhes dar tempo para que vocês abram em Ezequiel capítulo 1, que eu acho que já vocês têm pronto. E diz assim: aconteceu no ano 30, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu entre os exilados, dizia Ezequiel, porque essas são as palavras de Ezequiel, estando eu entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então ele, Ezequiel, conta a sua experiência que ele viveu quando eles foram levados para a Babilônia. Então ele diz que estava com todos os outros cativos junto a um rio. Com certeza lá, à beira desse rio, eles levantaram as suas tendas para dormir, para descansar. Lá estavam todos dormindo naquele lugar, à beira do rio, junto ao rio. E Ezequiel diz que Deus começou a lhe dar visões. Diz: se abriram os céus, diz que os céus se abriram. No 5º ano, isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do mês. Então diz, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, quer dizer, lá junto ao rio Quebar. Ele começou a ver visões. E diz, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo fulgurante. Quando diz que vinha do norte e um vento tempestuoso, está se referindo ao rei da Babilônia, que vinha a bater contra o povo, contra a cidade de Jerusalém. E ele estava vendo um vento tempestuoso, uma grande nuvem com um fogo fulgurante e ao redor dele um resplendor, e no meio como metal refulgente no meio do fogo. E no meio dessa figura de 4 seres viventes. Então ele na visão diz que ele vê 4 seres viventes. E este era o seu aspecto. Havia nele semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Bem,
Nós, às vezes, quando vemos isso no cinema ou nos filmes, nós dizemos que é um monstro. Ah, olhem os monstros, fizeram muitos olhos neles, muitos pés, muitas asas, então é um monstro para nós. E diz que ele via esses seres viventes tinham semelhança de ser humano, de um ser humano. E tinha 4 rostos e 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como bronze muito polido. Nós hoje estamos lendo Ezequiel 1, porque eu sei que muitos de vocês que têm lido a Bíblia, têm lido Ezequiel 1 e com certeza não têm entendido, e têm ficado sem entender essas visões. E passam por cima e dizem, ai, a leitura não é muito agradável porque eu não entendo. Estamos lendo para lembrar, para olhar como é que Deus se manifesta, a forma como Deus se manifesta aos seres humanos. A forma como Deus se manifesta a qualquer pessoa que Ele queira se manifestar. E eu também, me baseando nessa revelação que essa irmã faz pouco tempo teve, uma coisa desses seres, quando eu chegue no que ela viu na sua visão, então eu falarei para vocês também, para que percebamos como Deus, a esta irmã também estava lhe mostrando já o que ia acontecer, do que está acontecendo neste momento, as coisas do vírus. E ela teve essa visão muito antes e Deus já estava lhe revelando essas coisas que iam acontecer. Mas bem, vamos continuar aqui. O que segue aqui na leitura? E diz que esses seres viventes tinham também, na planta do seu pé, era como de bezerro, e brilhavam como bronze muito polido. No verso 8 diz, debaixo de suas asas, aos 4 lados, tinha mãos de homem, e cada um dos 4 rostos tinha seu rosto e suas asas, e essas se juntavam uma à outra, não se viravam quando andavam, mas cada qual caminhava direito para diante. Todos esses seres viventes que estamos aqui, que está aqui descrevendo Ezequiel, são espíritos poderosos, espíritos fortes, potentes, que têm muito poder para abençoar ou muito poder também para destruir, para acabar. No verso 10, diz, e o aspecto de seus rostos era como o rosto de homem ou de ser humano, cara de leão do lado direito dos 4 e cara de boi à esquerda dos 4. E também havia nos 4 o rosto de águia. Bem, era completamente um monstro. Todo o corpo desses seres, cada parte do seu corpo era de um animal diferente. Sendo de um animal diferente, vamos dizer, se nós começássemos a estudar as características de um leão, não é? Um leão que é tão bravo é o animal selvagem mais perigoso, mais forte. Se nós estudamos, por exemplo, o boi, qual é a característica do boi? A cara do águia. A águia que voa tão longe, tão alto, a águia que desde muitos quilômetros de distância tem uma visão perfeita. Então, cada animal tem uma característica e estes seres viventes estavam compostos por todos esses animais. Como seriam de poderosos, como são de poderosos. Nesse tempo, eram muito poderosos, que realmente serviam para destruir um país. No verso 11, assim eram seus rostos e tinham suas asas estendidas em cima, cada um tinha 2 asas as quais se juntavam e 2 outras cobriam os corpos deles. Então, eles tinham asas estendidas, diz que com as 2 asas se juntavam e as outras cobriam os seus corpos. Nós começamos a imaginar, não é, essas coisas? Cada um caminhava sempre para diante, para onde o Espírito lhes movia para que andavam. E quando andavam, não se viravam.
nós vemos que esses seres viventes, aí diz que tinha um espírito que era quem estava movendo eles ou estava dirigindo eles, para que eles se movessem ao lugar que Deus queria que eles fizessem o seu trabalho ou fossem até lá para fazer um trabalho ou uma função para o qual Deus tinha destinado esses seres viventes. O 13 diz, quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como de brasas de fogo ardentes. O aspecto diz que era como de brasas de fogo ardente, como uma visão de tochas ardentes que resplandeciam entre os seres viventes, e o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. Olhem a potência desses seres viventes. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança dos relâmpagos. Os relâmpagos que acontecem em segundos. Como seriam de poderosos esses seres? Enquanto eu observava os seres viventes, diz Ezequiel, enquanto eu observava os seres viventes, eis que havia uma roda na terra junto aos seres viventes nos 4 lados. O aspecto das rodas e sua armação eram semelhantes à cor de crisólito, e as 4 tinham uma mesma semelhança. Sua aparência e sua armação eram como uma roda no meio de outra roda. Quando andavam, moviam-se para seus 4 lados, não se viravam quando andavam. Seus aros eram altos e espantosos, e cheios de olhos ao redor nas 4. Quando diz que eles eram cheios de olhos, aí nós vemos muitos espíritos, aí também nesses seres. Porque eles estavam cheios de olhos, e cada olho é um espírito. E o verso 19 diz, quando os seres viventes andavam, as rodas andavam junto deles, e quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas se levantavam. Para onde o Espírito lhes movia para que andassem, andavam. Para onde o Espírito lhes movia para que andassem, as rodas também se levantavam atrás deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Eu acho que Ezequiel, vendo todas essas visões, ele estava um pouco preocupado, espantado, surpreso, vendo todas essas coisas, mas sem conseguir entender, sem entender nem compreender o que significava aquilo. Mas nós, agora que já, graças a Deus, já Deus tem nos dado tanta claridade na sua palavra, fica muito fácil para nós entendermos, porque Deus já tem permitido que nós entendamos, graças ao Evangelho, à palavra do Senhor e graças também à presença do Espírito de Deus entre nós. Então, Ezequiel não entendeu, mas nós entendemos sim, estamos entendendo. E essas revelações de Ezequiel, tudo isso se cumpriu exatamente quando, depois nós vamos ver, quando nós terminemos aqui o capítulo, então vamos falar daquilo. E diz aqui no verso 21, quando eles andavam, quer dizer, esses seres viventes, diz que eles eram movidos pelo Espírito. E diz, quando eles andavam, andavam elas, as rodas, e quando eles paravam, paravam elas. E também quando se levantavam da terra, as rodas se levantavam juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia como uma espécie de abóbada, como um cristal maravilhoso estendida por cima sobre suas cabeças. E debaixo da abóbada estavam as suas asas retas, uma no nível da outra, cada uma tinha 2 asas que lhe cobriam o corpo. E ouvi o ruído de suas asas quando andavam, como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, e um som de tumulto, como o ruído de um exército acampado. Quando paravam, abaixavam as suas asas. Isto era muito poderoso. Estes seres viventes que Deus estava mostrando para Ezequiel, era Deus mostrando para ele tudo o que é o poder e a força do Império Babilônico que vinha para bater contra Jerusalém, contra Israel. Era o exército da Babilônia, todos fortes, valentes.
corajosos, numerosos, guerreiros corajosos. E eles viriam a destruir Jerusalém. Eles tinham sitiado a cidade e eles tinham levado já um grupo de pessoas para a Babilônia. E quando Ezequiel foi embora, ele não viu a destruição de Jerusalém. Ele somente foi testemunha de que ele também foi levado junto com o grupo para a Babilônia, mas ele não soube mais. No entanto, a cidade foi sitiada. E muitos anos depois, é quando se cumprem essas visões de Ezequiel, quando Deus mostra para ele a Babilônia com o seu exército, ao rei da Babilônia com todo o seu exército, e mostra para ele o poder que eles têm, a força, a magnitude desse império. E mostra para ele, por meio de figuras, por meio de ilustrações, que são esses seres viventes, poderosos, com rostos, com o corpo de diferentes animais, características e com espíritos que moviam eles e que voavam, que levantavam pelos céus. Então, que isso era o que vinha para o povo. Estava Deus mostrando para Ezequiel. Mas Ezequiel, ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo. Mas vamos continuar lendo, e no verso 25 diz: Pois quando ressoava uma vez por cima da abóbada que havia sobre suas cabeças, conforme estavam parados, abaixavam suas asas, e por cima da abóbada que estava por cima de suas cabeças havia uma semelhança de trono, que parecia de pedra de safira, e sobre a semelhança do trono havia uma figura como de homem sentado sobre ele. Deus sempre dando revelações e mostrando o seu poder e mostrando que ele vai agir com o ser humano, mas ele mostra desse jeito, com figuras. Ele está mostrando com as pedras preciosas, com as rochas, mostrando com os relâmpagos, mostrando com as nuvens pretas, mostrando com todas as forças da natureza. Deus está mostrando para as pessoas o que Ele planeja com as pessoas, e é por isso que nós temos que orar sempre ao Senhor para que Ele nos dê essa interpretação. E quando nós tenhamos essas visões ou esses sonhos, então nós possamos interpretar eles e possamos dizer: eu já sei o que Deus quer, já sei o que Deus está me mostrando, eu já sei o que vem mais pra frente. Eu vou orar, eu vou me cuidar, eu vou ficar em dia com o Senhor, porque se aproximam tormentas, mas não físicas, se aproximam dias ruins, se aproximam tribulações e dificuldades, doenças, escassez, incompreensões, bem muitas coisas. Então Deus dessa forma falando, e assim nós aprendemos a entender a linguagem do nosso Deus. E no verso 27 diz: Então vi, diz Ezequiel, então vi como o fulgor do bronze polido, como aparência de fogo dentro dela em volta, desde o aspecto de seus lombos para cima e desde seus lombos para baixo, vi que parecia como fogo e que tinha resplendor ao redor dele. Semelhante ao arco-íris que aparece nas nuvens no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a imagem ou a visão da imagem da glória do Senhor. Diz: esta foi a visão. Então diz Ezequiel: esta foi a imagem da aparência da glória do Senhor. A semelhança da glória de Jeová, do Senhor, do que o Senhor, do propósito que ele tinha, para que ninguém começasse a fazer uma figura de dizer: ah, não, é que Deus é assim. Olhem que Deus aí se apresentou a Ezequiel de uma forma diferente. O seu poder, o poder de Deus, é apresentado diante de Ezequiel
de uma forma tão assombrosa que nós dizemos, ele estava vendo monstros. Ele estava vendo uns seres com muitos rostos e com muitas asas e com muitos olhos, com rosto de leão e de bezerro, de boi, olhos de águia. Então, nós nem sequer podemos imaginar a figura que ele descreve. Mas ele disse, a aparência da imagem da glória do Senhor, diz Ezequiel, é a semelhança da glória do Senhor, da grandeza do Senhor, do poder de Deus, do que Deus faz, do que Deus pode, do que Deus quer fazer, da sua grandeza incomparável. Então, diz ele, e quando eu a vi, prostrei-me sobre o meu rosto e ouvi a voz de um que falava, diz. Ele me disse, filho do homem, aqui no capítulo 2, põe-te em pé e falarei contigo. Enquanto falava comigo, entrou em mim o Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou em mim e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, naquele momento, quando ele se prostrou para louvar ao Senhor depois de ter visto essas visões, o Espírito de Deus tomou Ezequiel e diz que pôs ele em pé e começou a falar com ele. No verso 3 diz, lhe diz, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais pecaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e de coração obstinado. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, sempre conhecerão que esteve um profeta entre eles. Glória ao Senhor! Então Deus lhe diz, eles vão reconhecer que houve um profeta de Deus entre eles, e que Deus sempre mandou mensagens para eles. Mensagens onde Deus admoestava eles para que eles se arrependessem, para que eles obedecessem e andassem pelo caminho reto. E lhe diz o Senhor, no 6 lhe diz, e tu, filho do homem, não os temas, diz, não os temas. Não tenhas medo das suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos. Diz, mesmo que sejam sarças e espinhos, e tu habites com escorpiões. Coitado, Ezequiel. Porque estava Ezequiel com um grupo de pessoas. Se eu não me engano, esse grupo que estava esse dia era de 10.000. Eu não acreditei muito em mim, mas falam de alguns milhares que estavam com Ezequiel quando o rei levou eles cativos, e estavam todos lá junto ao rio Quebar. E eles, em tese, esse grupo era o remanescente. Eles faziam parte do remanescente que Deus tinha escolhido. Porque como Deus ia destruir toda a cidade, todo o território, ele ia destruir, ele escolheu um remanescente, e esse remanescente tinha que ser levado cativo, prisioneiro, à Babilônia, porque era o único jeito como Deus poderia proteger a vida deles. E por que Deus quis proteger a vida desse remanescente? Nós dizemos já muitas vezes, porque era para que por meio deles viesse o Messias, o Salvador, o Rei. Viria o Senhor Jesus Cristo por meio desse remanescente. É por isso que Deus teve cuidado desse remanescente, não porque eles merecessem, porque eles tinham pecado, eles tinham feito muita idolatria. E eles, de quem está falando o verso 6, quando o Senhor diz a Ezequiel, e tu, filho do homem, não os temas, nem tenhas medo deles, porque estás no meio de sarças e espinhos. Sarça é uma árvore, é um arvorezinho cheio de espinhos, e os espinhos também. E diz, e tu estás habitando com escorpiões. Nós sabemos o que os escorpiões são. Os escorpiões podem nos matar se chega a nos picar.
ou a nos enterrar o ferrão. Então a pessoa morre com o veneno do escorpião. E Deus diz para Ezequiel que ele estava no meio de escorpiões. E era para ser o remanescente, irmãos. Que tristeza esse remanescente. Mas a misericórdia de Deus que teve com o remanescente de guardar eles lá para que viesse o Senhor Jesus Cristo. Bem, e diz: não temas suas palavras, nem temas diante deles, porque são casa rebelde. Tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. A casa rebelde era Jerusalém, o povo, a tribo de Judá, o povo, a cidade de Jerusalém, todos eles que foram rebeldes com o Senhor. Então lhes diz: não sejas rebelde como a casa rebelde, abre tua boca e come que te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, prantos e ais. Que entre as lamentações, aqui nós temos as lamentações de Jeremias, e estavam esses prantos, essas lamentações, esses ais, que eram palavras de lamento, de tristeza, de angústia por tudo que Deus ia fazer com o povo, de tudo que ia acontecer com eles, a destruição do que eles iriam ser objeto. Então, desse jeito, Deus diz Deus a Ezequiel: come o que achares, come este rolo. Come ele. Lhe disse que comesse o rolo. Vemos que ele estava no Espírito de Deus, tomado pelo Espírito de Deus, vendo também visões. E Deus lhe disse que comesse esse rolo que estava cheio de lamentações e prantos e ais. E ele diz que abriu a boca dele e comeu o rolo. E Deus lhe disse: alimenta teu ventre e enche tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era minha boca doce como mel. No entanto, por aqui diz que depois que ele comeu esse rolo, amargurou o ventre dele. Sim, porque o rolo, quando ele comeu, era doce, a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Deus fala e admoesta, quando Deus nos faz um chamado de atenção, Ele nos fala com palavras bonitas. O Senhor nos fala com muito amor. Ele nos faz promessas, nos diz: faz a minha vontade, cumpre os meus mandamentos, age, faz o bem. Não tenhas iras, não tenhas invejas, não tenhas rancores. Se tu fazes isso, eu vou te abençoar. Então, tudo isso é doce para o nosso ouvido. É doce. Eu vou te abençoar, eu vou te colocar no alto, eu vou te dar triunfos na vida, eu vou te prosperar no teu caminho e serás feliz. Que bonito. Mas se não me obedeces, se tu não colocas atenção e não me obedeces, então eu vou te castigar. E eu vou te chicotear. E eu vou tirar bênçãos, e eu vou me afastar de ti, ficarás sozinho. Quando ores, eu não vou te ouvir, eu não vou te responder. Quando me peças, eu não vou te ouvir. Eu não vou cumprir os teus desejos, eu não vou cumprir as petições que me fazes. Eu me afastarei de ti, te deixarei sozinho. Isso é o que amargura a alma, o espírito, como aqui a Ezequiel que diz que foi amargo no ventre dele. Porque ele comeu o rolo, que são as promessas, as admoestações de Deus, que ele as faz com amor. E depois que Deus faz isso com amor, então, como uma pessoa rebelde, como ela não faz a vontade do Senhor, então Deus lhe diz também: tem outro caminho. Lhe diz a outra parte. Então vai acontecer isso e aquilo com você. Ao invés de você ter bênçãos e triunfos, então você vai ter castigo. Isso é o mais triste. E diz Ezequiel que o seu ventre ficou amargurado. Realmente. Porque assim como Deus revelou a Ezequiel, é tão bonito ler este livro de Ezequiel, que Ezequiel começou a pregar ao povo e começou a profetizar para eles e lhes falar que eles se arrependessem, mas ninguém quis ouvir, nenhum deles quis ouvir. Se cumpriu o que Deus disse para ele aqui.
Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala para eles, ensina para eles. Mesmo que eles não ouçam nem obedeçam, você cumpra com o seu dever. Deus conosco hoje, no Evangelho do Senhor. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos faz promessas maravilhosas, nos dá trabalho e funções na igreja para ministrar, e Deus nos diz que nós que cumpramos com esses deveres, que façamos a vontade do Senhor. Mas então nós, às vezes, ficamos com medo, ficamos com dúvida, desconfiança. Será que é? Será que não é? Melhor eu deixo que o outro trabalhe. Melhor eu vou deixar que ela trabalhe. E eu não vou fazer. Porque eu tenho medo. Eu tenho dúvida. Desconfio. Então, Deus... E, além disso, nós dizemos, e as pessoas nem vão acreditar em mim. Além disso, a pessoa não vai prestar atenção no que eu dizer para ela. Então, para quê? São coisas que acontecem e que nós, algumas vezes, com certeza, tem acontecido conosco, que temos estado nestes questionamentos, nestas perguntas, que é, que não é, que para lá, para cá, que talvez. E não obedecemos, então, o plano do Senhor. Mas se nós, lendo a Bíblia, percebemos que Deus disse para Ezequiel, ouçam ou deixem de ouvir. Você deve o quê? Falar. Fala com eles. Eles são duros de coração, mas você cumpra com o seu dever. Fale, trabalhe os dons e cumpra. E não tenha medo se eles vão te criticar, se eles vão dizer que é ou que não é, se eles não acreditam em você e dizem, é uma mentira, eu não acredito. Cumpra com o seu dever. Porque o Senhor está rejeitando os desobedientes. O Senhor rejeita os desobedientes. E aqui, por exemplo, quando nós lemos o capítulo 3... que fala também que desses seres, o Senhor não explicou para Ezequiel sobre esses seres, do que ele estava se referindo, mas esses seres eram esses espíritos fortes e poderosos que Deus ia mandar, que iam entrar no rei da Babilônia e no seu exército, e ia lhes dar poder e força, ia lhes dar a autoridade e o poder para vir destruir. É assim como também nós, no dia de hoje, no Evangelho do Senhor, também Deus a nós nos mostra também os dias ruins, os momentos que possamos viver na humanidade. Então, como eu lhes dizia, essa irmã, ela teve umas visões, ela é uma irmã estrangeira, ela é europeia, e ela me escreveu e me contou essas revelações muito parecidas com as que lemos aqui destes seres viventes. Mas ela também ouvia e via a voz de Deus que lhe dizia na visão que eram coisas que iam estar acontecendo, E que, por causa disso, ela tinha que estar muito preparada, buscando a Deus, orando e confiando no Senhor. Porque vinham esses momentos difíceis. E ela diz que agora o que nós estamos vivendo, ela diz que tem muita relação. E ela me contando, eu percebi que realmente faz sentido a revelação e a visão dela, porque eu disse, é muito parecido com esse capítulo 1 de Ezequiel. Quando Deus mostra para Ezequiel esses seres viventes poderosos que Deus ia mandar para que eles destruíssem a cidade de Jerusalém e a tribo de Judá para castigar o seu povo que tinha lhe desobedecido. E eu fiquei curiosa que o Senhor, aquela irmã, neste tempo do evangelho que estamos vivendo, mostrasse para ela essas coisas também. Então, vocês veem que Deus é o mesmo ontem e hoje?
E estava mostrando também aquilo da carruagem, dos seres, do que viria. E é isso, o poder e a força desses espíritos. Como será esse espírito desse vírus? Como será essa fera ou esse ser vivente, vamos dizer assim, que está infectando o mundo todo? Como será de poderoso e de forte? Fazendo maldades e causando dano no mundo todo ao ser humano. Mas nós também temos alguém que pode nos salvar, que pode nos ajudar. Mas é que o Senhor também quer que nós obedeçamos Ele, que trabalhemos e que fiquemos em dia com o Senhor, recebendo os dons espirituais e botando os dons espirituais para trabalhar. E com certeza, nesta crise que estamos, eu não sei quantos de vocês estejam orando a Deus e estejam dando liberdade ao Espírito Santo para que Deus mostre para vocês, para que Deus lhes revele. Por que estão acontecendo essas coisas? E se o Senhor vai ter misericórdia e se o Senhor vai nos guardar e vai nos proteger. Porque eu acho que também alguns têm já suas famílias que são vítimas deste vírus ou desta peste. E vocês estão orando? Vocês estão pedindo a Deus, estão clamando ao Senhor? Porque é que nós temos que orar e aprender que Deus fale conosco. E que Deus nos revele, não é somente que Deus revele para uma pessoa, não, é que Deus somente vai revelar para o pastor ou para a pessoa que está encarregada, não. Cada um de nós somos responsáveis de nós mesmos e da igreja, dos crentes, porque Deus, a cada um de nós, tem nos feito entregue um trabalho, uma função para realizar. Então, somos responsáveis diante de Deus. Responsáveis para orar. E se ligam para vocês e lhes dizem, não, é que aqui aconteceu isso e aquilo, e essa pessoa, alguém da igreja que está doente, ficou contaminada, contagiada. Então, qual é o seu dever? Você tem que se ajoelhar e orar para Deus e pedir para Deus e pedir ao Senhor e também dar liberdade ao Espírito Santo para que Deus fale com você. Então, por que esse medo? Por que esse temor? Como Deus dizia a Ezequiel aqui, você não tema, não tenha medo. Ouçam, quer deixem de ouvir, acreditem ou não acreditem. Se eles são um povo rebelde e você está no meio de escorpiões, no meio de sarças e espinhos? Isso é? Então, o que você espera? Você não espere do ser humano nada. Espere em mim e me obedeça. É o que Deus lhe dizia. E hoje em dia o Senhor nos diz que nós esperemos nele, que obedeçamos ele, que confiemos nele. Então, temos que orar. Temos que orar e não estar perguntando o que eu vou fazer agora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou para o norte, vou para o sul ou fico aqui? Não. Você clame ao Senhor, ore a Deus e peça a Deus que lhe ajude e Deus estará lá, lhe falando, lhe guiando, lhe orientando no que você tenha que fazer e pedir ao Senhor e confiar no Senhor que tudo isso aqui passe logo, passe rápido. Nestes dias que as igrejas, os templos não vão estar abertos como nós costumamos ter, talvez Deus esteja provando ou esteja provando os corações. Talvez Deus esteja provando as pessoas para ver se elas realmente vão para buscar de Deus ou vão somente para buscar profecia. Porque tem pessoas que somente vão para pedir profecia. Tem pessoas que têm feito as coisas de Deus como se fosse uma cartomância. E não falham nos domingos, na igreja, para que profetizem para eles. Então, como aqui estão mudando os regulamentos, em nível mundial estão mudando as regras todos os dias,
houve um momento em que se disse que somente poderiam se congregar 50 pessoas. E que se congregassem, mas que não haveria nem imposição de mãos, nem profecia. Isso aconteceu num país que não é aqui em Estados Unidos. Então, as pessoas ficaram bravas. E elas disseram, não, se não vai ter imposição das mãos e não vão nos dar profecia, então para que vamos? Então, é melhor não ir. Vocês acham isso justo? Isso não é justo. Então, para que estavam indo? Era só para pedir profecia? Achando que as coisas de Deus são como adivinhação? É por isso que o Senhor fica bravo, é por isso que Deus está bravo. Então, Deus quer que nós louvemos Ele, glorifiquemos Ele, honremos Ele nos dias bons, nos dias ruins. Nos dias ruins, diz, lembra-te do Senhor no dia ruim. E Deus vai estar lá atento para te ouvir, para te abençoar. É muito triste ouvir as pessoas dizer isso. Não, se não vai ter profecia, então para que estamos indo? Como assim? Você não pode vir, se ajoelhar e clamar para Deus e cantar para Deus hinos e coros. Ler a Bíblia, olhem a Bíblia, o quanto de riqueza que é a leitura. Isso aqui é uma grande riqueza, a Bíblia, ler a Bíblia é uma riqueza espiritual. Tudo que fala, tudo que nós aprendemos, a forma como Deus fala ao homem, o jeito como Deus diz para ele fazer as coisas como se ele fosse um amigo nosso. Então, que formoso, que bonito nós nos deleitando na Bíblia. Buscando de Deus. Agradecemos ao Senhor pelos seus dons espirituais, mas também não é para que nós viremos tão interesseiros de somente buscar profecia, buscar revelação, e se não tem, então eu não vou buscar de Deus. Não. Então, para todos os meus irmãos e irmãs no mundo todo, em todos os lugares onde vocês estejam me assistindo, irmãos, vamos nos cuidar, porque da mesma forma como Deus mandou esses seres viventes, poderosos que estavam lá, no rei da Babilônia com o seu exército para destruir, Deus também está fazendo isso com este vírus. Este vírus é a mesma coisa, um ser vivente que está voando como um relâmpago, porque olhem como ele fica se espalhando, pelo mundo todo se espalhando, é como se ele voasse como um relâmpago. Porque Deus tem querido, mas Deus tem feito promessas que Ele vai guardar os seus filhos, mas o problema é, quais são os seus filhos? Quem são os filhos do Senhor? Todos nós, tomara. Queira Deus que sejamos os seus filhos. Queira o Senhor que nós sejamos os filhos dele, porque Ele disse, vou guardar os meus filhos, vou guardar os justos, os retos, aqueles que fazem a minha vontade. Mas para nós sabermos quem é muito difícil. Então, entre eles nós dizemos, serei eu, serei eu, serei eu? Então, irmãos e irmãs, temos que dar para o Senhor o lugar dele. Temos que amar a Deus, e não é somente a parte do interesse, que nós buscamos a Deus por aquele interesse, não. Pelo interesse que me profetizem ou me façam uma cura, uma liberação, que me curem. E se não me curam, então eu não vou buscar porque não me curam. Não. Em todo momento temos que amar e buscar a Deus, porque por isso Ele nos disse, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então é acima de todas as situações, boas, ruins, dificuldades, abundância, saúde, doença. Que todos sejamos os filhos de Deus. Reflitamos, irmãos, para que sejamos os filhos de Deus, busquemos ao Senhor, oremos ao Senhor, e o Senhor sempre diz, não se preocupem, não se angustiem, eu vou guardar os que são meus. Mas então, cada um de nós vamos refletir para ficar em dia com o Senhor, para que estejamos no grupo daqueles que são do Senhor. É isso, irmãos. Então, irmãos, é muito importante que nós sejamos realistas e práticos, e falemos bem as coisas
claramente para conseguir entender e compreender. Então, se o Senhor tem dito, porque talvez alguém diz, mas é que o Senhor disse que Ele ia guardar os seus filhos, Ele ia guardar aqueles que são dele. E olha que o irmão fulano de tal da igreja que está doente desse vírus e está morrendo no hospital. Alguém poderia dizer isso? Nós não vamos questionar, não vamos julgar. Mas se o Senhor disse, eu vou guardar os meus filhos, isso é verdade. E nós não sabemos quem são os filhos dele, porque nós temos que nos examinar. Nós temos que merecer o título. E o restante que nós vejamos, dizemos, bem, Senhor, tem misericórdia desse homem e dessa mulher que estavam indo na igreja, que estavam te buscando e agora estão doentes. Talvez você esteja permitindo, porque você vai fazer uma cura nele, vai fazer um milagre para se mostrar para as pessoas, para o mundo que você existe. E talvez você tenha permitido para fazer um milagre. Com certeza, Senhor. Não vamos dizer, Senhor, aquele que ficou doente, ele estava em pecado. Estava em pecado e com certeza não é o seu filho. Não. Nós não vamos agir desse jeito, nós. Julgar. Sem pensar, melhor é achar que é uma prova da parte do Senhor. E orar pelas pessoas. Se alguém liga para vocês e diz, tem alguém que está doente, você ore ao Senhor, peça ao Senhor, se ajoelhe e peça ao Senhor por essa pessoa, seja a sua amiga, o seu parente, quem seja, você clame a Deus, porque esse é o nosso dever. Porque Deus tem nos dado dons, então temos que trabalhar esses dons. E não esperar que seja somente o trabalho do pastor, do pregador ou daquele que está encarregado, mas todos nós temos o dever de trabalhar. Os meus queridos irmãos, continuamos aqui adiante pedindo para o Senhor que passem esses dias e que Ele nos permita que os nossos templos possam se abrir novamente para conseguir nos congregarmos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, vamos estar orando ao nosso Deus para nos despedirmos, para despedir esta reflexão que parece que é dura, que é forte, mas não é assim. É melhor falar as coisas como elas são para que nós consigamos entender. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia e Ele vai nos ouvir, mas também temos nós que dar para Ele o que Ele merece. Vamos estar orando ao nosso Deus e vamos orar a Deus e pedir para o Senhor que Ele tire logo este flagelo deste vírus, porque é uma situação muito difícil que vivamos mais para frente. Talvez venha uma miséria ou venha uma escassez física, espiritual também com a igreja e material também, a escassez, porque se fecham as fronteiras, se não tem aviões que voem, então como vão fazer para transportar a comida? Então a comida seria a primeira que vai acabar. Então vamos pedir ao nosso Deus que nós não queremos viver esses momentos, nem essas situações que o povo de Israel aqui viveu em Jerusalém. Nós nunca queremos isso. Não vamos esperar esse tipo de coisas, mas que a misericórdia de Deus se mova no meio de nós, que nosso Deus tenha misericórdia e ouça as nossas orações. Vamos estar orando. Bendito Padre Celestial, eterno Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Padre de Abraham, Moisés, Jacob, de todos estos personajes, Dios de Daniel, el Dios de Ezequiel, que tú le hablaste a Ezequiel, que te manifestaste con él, le diste visiones, y que aunque él no entendió, no comprendió estas visiones, él cumplió con el trabajo que tú le encomendaste, Señor. Y él comenzó a predicar, a profetizarle allí al remanente y a enviar también mensajes para el pueblo que había quedado allí en Jerusalén, para los gobernantes y los principales que habían quedado en Jerusalén. Él comenzó a enviar la profecía, a enviar los mensajes del Señor, comenzó a hacer su trabajo. Pero nadie escuchó, pero él obedeció, Padre Santo. Él obedeció y nosotros hoy
aquí somos también seres que, como Ezequiel, necesitamos también de un Dios poderoso, de un Dios consolador, de un Dios que nos va a enseñar, que nos va a guiar y a orientar, de un Dios que nos va a regir con su poder, que nos enseña, que nos corrige. De ese Dios poderoso del cual nosotros debemos estar siempre asidos en su ser. Que este poderoso Dios que eres tú, no nos vayas a quitar, no nos vayas a desprender de este árbol, Señor, sino que nosotros estemos siempre adheridos a ti siempre, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, y nos des a cada uno inteligencia y sabiduría y conocimiento, así como son tus promesas en cuanto a los dones espirituales, que tú decías que a uno les iba a dar ciencia, les iba a dar sabiduría, conocimiento de tu verdad. Eso esperamos también, Señor, que nos des para nosotros poder actuar, poder proceder sabiamente, sin cometer errores, sin cometer faltas, sin pasarnos, sin sobrepasarnos de tu voluntad, sin ofenderte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder trazar nuestra vida rectamente y hacer tu voluntad y apartarnos del mal, apartarnos del pecado, bajo tu dirección, Señor, bajo tu mandato, bajo la observación de tu mirada que tú nos pones todos los días de nuestra vida, que tú nos estás vigilando, nos estás viendo, Señor, viendo nuestros hechos, nuestras acciones, viendo nuestro andar, nuestro entrar y nuestro salir, y nuestra entrada a nuestras moradas en nuestra vida física, material. Señor, ayúdanos, Señor, guíanos y enséñanos, Señor, siempre. Quita, Señor, de nuestra carne las debilidades, las ataduras, las ligaduras, las cadenas con que el diablo ha querido atarnos para tenernos esclavos y no obtener la libertad de hacer tu voluntad ni de agradarte. Libértanos, Señor, para poder coordinar nuestras ideas y hacer todas las cosas bien. Extiende tu mano sanadora también y mira, Señor, todas las personas enfermas, los enfermos de cáncer, de muchas enfermedades incurables, y no solamente los de enfermedades incurables, sino también este virus que está rondando por todo el mundo, Señor, este monstruo grande, fuerte y poderoso que tú has permitido que esté rondando en el mundo para haciéndole mal a los seres humanos. Y entre ellos muchas personas que van a la iglesia han sido contaminados también de esta enfermedad. Y nosotros, Señor, estamos esperando tu misericordia y pidiéndote a ti, Señor, que mires con misericordia, con ojos de amor a estas personas y que tú, Señor, seas limpiando y libertando y sanando. Así como ya tú has hecho con algunas personas que las has libertado, las has sanado, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, Señor. También, Señor, te pido por aquellos que en este momento están hospitalizados. Te pido, Señor, que tú nos guardes y nos protejas y que tú cortes y rompas y destruyas este poder del maligno. Destruye, Señor, estos seres que están haciendo mal, que están haciendo daño en el mundo. Permite, Señor, que la gente, que las personas te conozcan, que te conozcan y sepan que tú existes, que hay un Dios poderoso que se manifiesta, que hay un Dios al cual podemos clamar y que ese Dios nos contesta, nos responde, nos bendice, que ese Dios poderoso nos habla, nos guía, está con nosotros. Que conozca el mundo todas estas cosas, Señor, que el mundo no vaya a ignorar tu existencia. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor,
Que tú seas, Señor, actuando. Que tu mano poderosa, Señor, sea dándonos solución a este problema. Quita, Señor, todas las aflicciones, la tristeza, y dale alegría a los corazones de los hermanos. Dales visiones, dales sueños, dales revelaciones. Consuélales a cada uno, mi Señor, para que todos sigan adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Tuyo es el reino, la gloria, el poder, desde el siglo y hasta el siglo. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti. Gracias, mi Padre. Gloria a tu nombre. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito el Señor. Gracias a mi Padre Celestial. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga grandemente. Gracias, hermanos, los amo con todo mi corazón. Gracias y hasta pronto. Gracias.